Bom dia, meus amigos. Eu venho aqui hoje falar sobre um artigo que vi no Expresso e que fala sobre lobby das farmacêuticas que quer proteção da UE caso as vacinas da Covid-19 corram mal. Eh, Vocês, provavelmente, alguns de vocês não conhecem, mas nos Estados Unidos existe uma isenção de responsabilidade das farmacêuticas porque durante muitos anos houve muitos processos contra as farmacêuticas por danos devido às vacinas e muitos pais puseram em tribunal e ganharam. E isto é um caso raro porque pronto, podemos mesmo podemos dizer que os casos de danos visíveis, gravemente visíveis, possam até ser raros, mas mesmo sendo raros e sabendo que apenas uma pequeníssima percentagem desses processos chegam ao fim e realmente se consegue provar que foi devido a uma vacina que a criança morreu ou ficou deficiente ou alguma coisa assim, mesmo assim houve bilhões de dólares de dinheiro que foi pago aos pais dessas crianças. E adultos, também há casos de adultos. O que é que as farmacêuticas fizeram? Eles foram ter com o governo dos Estados Unidos e disseram: nós não conseguimos estar constantemente a pagar estes valores, estes bilhões de dólares de indemnização e, portanto, se vocês não fizerem alguma coisa, nós simplesmente vamos acabar com o programa de vacinação a nível mundial. Os Estados Unidos, o governo, decidiu então dar isenção de qualquer responsabilidade por qualquer dano à indústria farmacêutica, desde que na bula da vacina estivesse descrito todo e qualquer efeito adverso que pudesse decorrer da vacina. Portanto, eles na altura tinham dito que não podiam fazer vacinas sem mercúrio, sem alumínio, porque fazia parte do processo ou de conservação ou da adjuvação e, portanto, não poderiam nunca tirar isso das vacinas. Mas o que é que aqui aconteceu na Europa? Na Europa essa proteção não existe, não da forma que existe nos Estados Unidos. Então as produtoras europeias de vacinas foram fazer pressão em Bruxelas para estarem salvaguardadas de processos se houver problemas, tendo em conta que o desenvolvimento está a ser apressado e envolve riscos inevitáveis. Portanto, aqui estamos a falar nós sabemos que a vacina para o Covid-19 está a ser feita muito rapidamente, não é? E isso vai dar origem a problemas. A velocidade e a escala do desenvolvimento e dos resultados significa que é impossível gerar o mesmo volume de provas subjacente que normalmente seriam disponibilizadas através de extensivos testes clínicos e de cuidados de saúde com experiência acumulada. Pode ler-se no memorando interno da responsabilidade dos membros da Vaccines Europe, uma divisão da Federação Europeia das Indústrias Farmacêuticas e Associações, a que aquele jornal teve acesso. Pronto, estes testes que normalmente seriam feitos, que demorariam muito tempo, não vão ser feitos. E nós muitas vezes temos algumas dúvidas em relação à qualidade destes testes clínicos. Mas aqui neste caso nem sequer vão ter tempo para fazer testes. O documento sublinha haver riscos inevitáveis numa situação em que a pandemia obrigou a apressar a produção de vacinas para um prazo de escassos meses, num processo que, em circunstâncias normais, demoraria vários anos ou até mais de uma década. A Vaccines Europe apela no memorando para que haja um sistema compreensivo relativamente a falhas zero e isenções em processos civis. Em resposta, a Comissão Europeia lembrou que a pandemia obriga a agir o mais rapidamente possível para a salvaguarda dos cidadãos, mas deixou claro que, se os contratos que estão a ser negociados não respeitarem a diretiva de responsabilidade de produto, serão considerados categoricamente falsos. Pronto, isto é bom, isso significa que ainda temos alguma vantagem legal sobre esta situação. A Comissão Europeia também comunicou à Federação de Farmacêuticas que está a tomar providências
junto dos 27 Estados-membros para indemnizar as companhias produtoras de vacinas por certas responsabilidades associadas aos contratos de compra antecipada, de forma a compensar as produtoras por assumirem riscos tão elevados. A Vaccines Europe representa farmacêuticas como a AstraZeneca, GlaxoSmithKline, que faz parceria com a Google, que também comprou o YouTube, Janssen, do grupo Johnson & Johnson, Merck, Novavax, Pfizer, Sanofi, Takeda, Abbott ou a CureVac. Interessante, CureVac. Sabem que a palavra curar não pode ser usada por nenhuma entidade, a não ser a indústria farmacêutica, a não ser um médico que pode usar esta palavra. Nos Estados Unidos a lei é muito severa nestas questões. Muitas das quais têm em curso o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus que estão a ser alvo de acordos na Europa ou nos Estados Unidos. No memorando interno, a Vaccines Europe advertiu que algumas pessoas podem sofrer efeitos adversos após a vacinação e que este tipo de ocorrências, combinado com a escala do programa de vacinação e a atenção pública à Covid-19, pode levar a inúmeras queixas danosas. As isenções de responsabilidade são comuns nos Estados Unidos, mas não é o caso da Europa, lembra ainda o Financial Times. Portanto, é bom que isto seja dito às pessoas, porque muitas pessoas pensam que isto não existe, que as vacinas são perfeitas e que nunca podem ter efeitos adversos. E isto é claramente um facto. Existem estes efeitos adversos. Em julho, a AstraZeneca contratou um seguro para ficar isenta de futuras queixas associadas a responsabilidades relativamente à vacina de Covid-19, que está a produzir em parceria com a Universidade de Oxford, para a qual tem um acordo de fornecimento com a União Europeia. Esta segunda-feira, a Comissão Europeia avançou estar em conversas exploratórias com a Moderna, com vista ao fornecimento da vacina da produtora. Segundo a Federação Farmacêutica, a Moderna está a equacionar preços para as suas vacinas entre 40 a 50 euros por unidade, quando o preço que a União Europeia está a considerar era de cerca de 17 euros por dose e o preço acordado para a compra da vacina da AstraZeneca é de cerca de 2,5 euros por dose. Nós podemos agora ver aqui um artigo também da Reuters em que eles falam exatamente dos acordos da União Europeia para ter alguma proteção legal, que neste caso será mais limitada. A União Europeia está a oferecer apenas proteção parcial aos fabricantes de vacinas contra riscos de efeitos secundários potenciais das vacinas Covid-19. Podemos até aqui ver este pequeno vídeo. Almost 30 vaccines against COVID-19 are being tested worldwide. Development is being rushed, and that has some worried the treatments could have unexpected side effects. Portanto, estão a ser desenvolvidas 30 vacinas e devido ao facto de estarmos a fazer as coisas muito à pressa, há o risco de termos efeitos secundários. As a result, the US has shifted legal liability for the vaccines to the government, shielding drug makers from any fallout. In the EU, it's a different story. Pronto, o que eu já tinha dito, eles estão aqui a dizer que no caso dos Estados Unidos a responsabilidade é desviada para o governo, mas no caso da União Europeia a questão é diferente. Officials there say vaccine makers can have only partial protection. The bloc's strict rules on liability remain in place, having been tightened in 2017. That year, the EU's top court ruled that vaccine users could get compensation if a shot caused any negative side effect. Em 2017 houve até leis que foram passadas para realmente até indemnizar as pessoas de efeitos secundários que possam ocorrer das vacinas na Europa. Even if there was no scientific consensus on their claim. And that may be proving a problem in securing vaccine supplies for the region. So far, the bloc has agreed just one supply deal.
e já estão a dizer que isso pode trazer problemas para realmente conseguir fazer as vacinas a tempo e conseguir ter as vacinas. The agreement with AstraZeneca afforded the UK firm only limited legal protection. Back in July, EU officials told Reuters that liability issues were a stumbling block in talks with US drug makers Pfizer and Johnson & Johnson. Meanwhile, the European financial backing for the pharmaceutical companies also looks relatively modest. The US has set aside $30 billion to cover issues Estamos aqui a ver que realmente nem todas as empresas de vacinas estão dispostas a entrar no mercado europeu de forma assim tão garantida, não é? Porque eles não querem correr riscos de ter que ter problemas com a justiça devido a estes efeitos secundários que podem ocorrer. Por enquanto, só a AstraZeneca é que está a aceitar fazer negócio na Europa, including vaccine development and possibly compensation. Europe's emergency fund is only expected to use about $2.4 billion to help with development. Nos Estados Unidos, o governo já tem 30 bilhões de dólares para cobrir estas questões de efeitos que podem surgir, enquanto na Europa 2,4 bilhões pensa-se que será suficiente para cobrir todas essas coisas que possam acontecer. In these extraordinary circumstances, governments are ready to financially cover certain of the company's risks. Pronto, já tínhamos visto que realmente os governos da Europa estão prontos para financiar certos riscos que possam acontecer, mas os Estados da Europa, em 2017, tal como eu falei, puseram essas leis que podia haver compensações só se fosse provado que a vacina causa um efeito secundário negativo. Aqui assim mais à frente podemos ler então aqui que o sistema nos Estados Unidos eles desviam a responsabilidade das vacinas completamente para o governo, o que liberta os produtores de medicação e de vacinas completamente de qualquer responsabilidade, porque consideram que a vacinação, a inoculação em massa contra doenças é considerado um benefício para a sociedade. Portanto, o que eu já tinha lido aqui, que serão disponibilizados 2 bilhões de euros para este tipo de desenvolvimento das vacinas e para cobrir estes efeitos que possam acontecer nas pessoas, estes pagamentos a pessoas que tenham problemas. E, portanto, eu terminava o vídeo por aqui e pedia-vos que, se ainda não se inscreveram, inscrevessem no canal, e agradeço desde já por tudo e por terem partilhado os meus vídeos. Muito obrigado.